talvez a palavra mais correta para definir o que um assediado, o que uma pessoa que sofreu violência sente é devastado. A vida é devastada em todos os sentidos, né? Eu acho que essa é a palavra talvez mais forte que diga a gente o que significa ser devastado, ter sua vida devastada, ter sua alma totalmente consumida, né? Não é à toa que quando uma pessoa pensa, como você e tantos outros, em ter ideação suicida e até às vezes chega de fato a consumir, né? Isso não é por uma questão qualquer. Então acho que você é um homem, como todos os outros que estão com vocês, nessa luta longa, sofrida, porque não é só o sofrimento dentro da empresa, você vai vendo os companheiros tendo atitude muitas vezes de indiferença, de não solidariedade. Então eu parabenizo vocês todos, né, e a Leninha, né, e fica o exemplo aqui para todos. A luta nunca deve ser sozinha, a luta deve ser coletiva, né? O tratamento, o apoio que a gente precisa é individual, mas essa luta é coletiva. Então parabéns a você. A vida exige, muitas vezes, resistência apesar das lágrimas, né? O Jairo perguntou, o estudante de direito aí, uma questão, quem está envolvido? Olha, hoje aqui no Brasil, a gente até pode dizer que, diante aí de países da América Latina, a gente cresceu bastante nessa situação. Por quê? Porque a gente tem encontrado, ou de uma forma que entra na luta, ou entra de uma forma plena ou não, por exemplo, o Ministério do Trabalho e Emprego. Não sei se vocês sabem que no Brasil inteiro hoje, todo o Ministério do Trabalho e Emprego, não hoje, já há alguns anos, tem um núcleo de combate à discriminação no trabalho, que vai assumindo nomes diferentes. Há locais que são mais atuantes, há locais que são menos atuantes, mas essa atuação também é necessário que se diga que não é só ir lá e denunciar, mas que também os sindicatos se envolvam. Nós temos um caso em São Paulo, de um primeiro caso de assédio que desvelou a questão da universidade, da USP, demorou 10 anos. Essa moça, eu tive a oportunidade de ir a algumas reuniões com essa moça dentro do Ministério do Trabalho e Emprego, que a USP mandou o vice-reitor dizendo que essa moça não tinha passado absolutamente nada. Essa moça tentou 2 vezes suicídio, uma história terrível, né? E essa moça hoje é uma das maiores combatentes em São Paulo contra o assédio moral, né? Então é isso, não ficar naquele lugar onde querem colocar cada um de vocês de vítima, mas sair desse lugar e ir para a luta, ir para não só dar visibilidade, mas lutar para que outros companheiros Então eu diria ao Jairo que o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, os direitos humanos parceiros fundamentais. Quando a gente tem um assédio, a gente tem uma violação, a gente entrou no campo do direito. O assédio, eu sou médica, o assédio não é uma questão só da medicina, não é uma questão só da psicologia, da assistente social, não é uma questão só do sociólogo, do administrador ou do advogado. Diz respeito a todos nós. Diz respeito a todos nós porque a gente está falando de uma sociedade que é intolerante. É intolerante porque se é negro, é intolerante porque se é pobre, é intolerante porque aí vai as outras intolerantes que é outro. Ou seja, quando eu sou intolerante com alguém, eu estou dizendo que ela não pertence ao meu grupo. É isso que eu quero dizer. Que ela não é igual a mim, entendeu? Entretanto, a gente tem que entender que isso não passa por minha personalidade, por minha cabeça, por meu instinto. Eu sou ser humano, eu nasci assim, é o meu instinto selvagem que está atuando quando eu humilho alguém. Não, nós temos uma sociedade que a tônica dela, o desejo dela, colocado, quando eu digo uma sociedade, eu estou colocando a relação capital-trabalho, relação capital-massas, né? Ela o estimula, não só os trabalhadores lá dentro da empresa, produzir cada vez uma coisa diferente para nós, que estamos fora daquela empresa tal, ou que somos agora componentes da tal sociedade, né? Que consumamos cada vez mais. Então é essa a lógica. Produz intensamente, não para fazer com que as pessoas tenham uma vida decente, mas produz intensamente para eu ficar rica e para os outros consumir. E aí eu utilizo vários mecanismos dentro dessa sociedade de consumo para as pessoas cada vez se convencerem que é necessário consumir mais. Teve uma pessoa aqui que falou da questão que a lei é luta, e é isso mesmo, a lei é luta, né? É luta na prática, na ação, e ela vai dizer que no local onde ela trabalha,
que muitas pessoas estão doentes, né? E ela cita até um caso aí que a chefa, o chefe chamava aquela coisa ali. Bem, só para exemplificar vocês, tem uma empresa aqui no Brasil em que resolveu, vejam bem, a resposta também para o rapaz que perguntou sobre a questão do racismo, que resolveu dividir a jornada de trabalho pela cor da pele. Quem era negro ficava à noite, quem era moreno ficava à tarde, e quem era branco ficava durante o dia. Você vê a que ponto? Ah, então isso é da cabeça dela? Sim, é da cabeça dela, com todo o consentimento da empresa. Então não há como dizer. É do instinto dela ser perversa, ser má. Tem um filme que, se estiver passando aqui ou se passar, eu peço a vocês que vão assistir. Se chama Hannah Arendt. A Hannah Arendt vai discutir a questão do fascismo. Nós estamos hoje, em muitas relações socialmente, dentro da empresa, vivendo um novo tipo de fascismo, em que o negro deve estar lá embaixo na produção. Às vezes eu brinco dizendo assim, quando a gente tem um negro na alta direção, a gente é capaz de saber o CPF dele, o RG dele, se tiver passaporte, se tiver, é capaz de a gente saber os 3 números, de tão raro que é, né? De tão raro. Só citando um exemplo recente, que vocês devem lembrar, do Amarildo, né? Que foi preso e que desapareceu, quer dizer, foi assassinado. E o primeiro momento que se dizia do Amarildo que ele era um traficante, que ele era um lutador. Problema do Amarildo negro. Um outro caso também em São Paulo. Esse foi no Rio, do Amarildo, que ainda está repercutindo nas nossas cabeças. E o outro caso em São Paulo, de um trabalhador que no estacionamento ele se dirige, sai do supermercado, se dirige para pegar o seu carro e ele é interrompido e é preso pelo segurança, achando que ele estava roubando o carro. Quer dizer, roubando o próprio carro, dono do próprio carro, mas pelo fato de ser negro. Então, enquanto a gente não encarar essa questão do racismo, sim, que existe, que é perverso, a gente não avança. Quer dizer, quando a gente achar que a gente vive uma democracia racial e que aqui é diferente, a gente está se enganando. Eu não estou estimulando aqui, mas assim, estimulando a gente compreender essa dimensão que a gente pouco fala. Então, há sim uma maior discriminação, uma maior intolerância por uma questão de classe social, assim por uma questão de raça ou etnia, assim, e há sim outras questões aí que envolvem, como por exemplo, mulher. Eu te diria que, se tem alguma feminista aqui, eu quero chamar a atenção uma coisa que eu estou percebendo, um retorno intencional, ou seja, forçado da mulher para o lar, né? Com o discurso da gravidez, muito sutilmente colocado, com o discurso da questão do assédio sexual, né? Muito, às vezes, disfarçado, mas com o intuito aí velado de colocar as mulheres em casa de novo, dentro do ambiente do lar, né? Já que alguns acham que esse é o seu lugar e que a mulher tem dentro de si esse patrimônio, essa potência de ser mãe, independente dela querer ou não ser mãe, né? Como acabar com a humilhação? Como acabar com a assédio moral no trabalho? Agora eu vou te responder a vocês do ponto de vista de médica. Uma médica do trabalho, a gente só sempre olha o ambiente de trabalho e pensa ações de prevenção. E quando a gente lida com o risco, o assédio moral como um risco não visível dentro do ambiente do trabalho, fatores psicossociais que eu falei com vocês, a gente tem que pensar 3 dimensões da prevenção. Uma que é a prevenção primária. Então nessa prevenção primária eu posso ter, por exemplo, uma ideia, fazer palestras, sensibilizar as pessoas, informar o máximo possível. Então esse seria, vamos lá dizer, que está no âmbito da prevenção primária. Na prevenção secundária eu tenho que ir além. Eu não abandono esses daqui, a informação, a sensibilização, mas eu vou além. Além como? Aí vem a questão dos acordos coletivos, e tanta a questão da organização de comissões de fábrica e tantos outros aspectos que tem que ser debatido dentro do sindicato junto com os trabalhadores. O sindicato, na medida que não conhece a história, que manda a história do trabalhador humilhado para o médico e para o advogado, perdeu uma grande chance de estar compreendendo o que é esse capitalismo hoje. Uma grande chance, ou seja, se acomoda dentro de um desvio da judicialização do assédio moral, ou seja, para mandar tudo para advogado, e perde esse momento grande, mágico, necessário, que é compreender que momento é esse que a gente vive das relações capital-trabalho. Quer dizer, na medida que você não compreende a essência, você não compreende a verdade, você não compreende a realidade, você faz qualquer porcaria.
é isso que eu vejo em todo esse Brasil. Em grande parte dos companheiros de sindicato. Eu já vi, inclusive, sindicatos daqui do Brasil em que o assédio sexual aconteceu dentro do sindicato, passou para assédio moral e, no fim, este presidente do sindicato, que lá é a presidência, ferrou a trabalhadora com a sigla do sindicato. Então a gente vê tudo e a gente não pode concordar. Para mim não me interessa que Central pertence a esse sindicato. Para mim interessa que é um ser humano que foi vilipendiado, que foi humilhado, que foi queimado, que foi torturado por uma pessoa que luta por uma sociedade justa. Teoricamente. Como é que é? Teoricamente. Teoricamente. Tem muito teórico por aí, né? Isso aí. Bem, então na secundária é isso. Na terciária, gente, veja bem, a gente está colocando o assédio moral tem a ver com a organização de trabalho, tem a ver com as condições de trabalho. Olha, eu tenho que ir à raiz. Se eu judicializo, advogado, psicólogo, médico, resolvo o problema, me livro, legal. Porque quando eu penso na causa, a essência que causa do assédio moral, que causa a violência no trabalho, eu tenho que atuar nessa essência. Eu tenho que propor mudanças na organização do trabalho. E isso significa não chegar lá e fazer um acordo e propor essas mudanças, porque nenhum empresário vai fazer isso porque achou que é justa essa proposta. Ao contrário, a nossa história dentro dessa sociedade, quer seja no feudalismo, quer seja no escravagismo, quer seja nesse momento agora da relação do capitalismo, nessa fase atual, é uma relação muito mais dura, que exige ações muito mais concretas. Então, agir no terciário é estar propondo mudanças na organização do trabalho. Se isso não acontecer, o assédio, para quem perguntou, vai continuar mudando as características, as configurações, né? Dirigente sindical recebendo um tapinha no ombro pelo gerente da empresa, porque fez alguma cosita, né? Dando benefícios a A, B ou a C, e a coisa continua. Então, é na mão de vocês, dos trabalhadores como um todo, que está não só a esperança, mas o direito de exigir dos seus dirigentes que hajam, que tomem uma posição de fato de defesa da classe trabalhadora. A única coisa que cada um de vocês tem aqui é a força de trabalho para vender. Se vocês estão doentes, nenhum empresário compra essa força de trabalho. Se vocês estão com transtorno mental, nenhum empresário compra essa força de trabalho. Né? Agora, enquanto vocês estão bem, sadios, dispostos a se submeter e a trabalhar loucamente, aí sempre vai ter